Mas aí outros tentam através de outras religiões. Então eles ficam buscando religião, troca de religião igual troca de roupa. Então cada época eles estão numa coisa diferente. Aí eles vão no budismo, aí eles vão na yoga, meditação transcendental, eles vão tentar de tudo. Quem sabe não vai encontrar alguma coisa que leva ele de volta para Deus. Mas você está explicando para ele, mas nada disso leva o homem. Sabe por quê? O homem sozinho não pode chegar a Deus pelos seus metros próprios. Aí você vai agora desenhar, está vendo aquela linha vermelha? Aquilo ali é um lado da cruz. Você vai desenhar daquele jeito. Você vai dizer, mas olha, Deus arquitetou um plano. Nós não damos conta de chegar a Deus. Aí você pode melhorar muito essa maneira sua de expor o evangelho com ilustrações. Então, você deve pesquisar, ouvir. Então, uma ilustração fácil dele entender é o seguinte. Você sabe, essa coisa de ir à igreja, fazer boas obras e religião, é mais ou menos o seguinte. Nós estamos aqui no Brasil. Deus está lá na África, no continente africano. Aí nós dizemos para as pessoas, você precisa de ir até Deus. E elas então tentam arrumar meios. Elas, pelo esforço próprio, querem chegar do outro lado do oceano. E elas então, um dia vão na praia e falam, eu vou nadar até encontrar Deus. Elas vão nadar, quem sabe 10, 20, 30 quilômetros. Aqueles mais esforçados, quem sabe nadam uns 100 quilômetros. Mas eles vão conseguir sair da costa brasileira e bater lá no outro continente? Não vão. Isso é impossível. Eles não dão conta de fazer. Ninguém consegue fazer. É impossível para o homem atingir o céu. Não tem jeito, por mais que ele constrói um prédio alto, uma escada grande, não tem jeito. Pela sua própria força, você não chega a Deus. Mas aí é que está a parte boa da história, aí você vai contar para ele. É que nós não dávamos conta, mas Deus nos amou. E aí ele planejou algo, arquitetou um plano. Ele mesmo desceu do céu para vir e buscar o homem. Já que nós não podíamos chegar lá, então ele mesmo desceu de lá. Aí você vai desenhar aquela parte ali da cruz. E aí agora você vai contar a respeito de Jesus. Você vai dizer, Jesus não era um homem qualquer. Jesus foi Deus que desceu do céu para se fazer um homem. Por que Deus tinha que se fazer homem? Porque se Deus chegasse aqui na forma de Deus, nós não seríamos capazes de entendê-lo. E talvez nem de aceitá-lo. É mais ou menos como você, sendo um homem, tentando conversar com a formiguinha. Você consegue? A formiguinha está numa outra dimensão. Você é grande demais. Ela não tem comunicação com você. Mas aí, se fosse possível você ter esse poder de virar uma formiguinha, você então iria encolher, virar uma formiguinha e contar para ela a respeito da vida do que é ser um homem. Foi isso que Deus fez. Deus virou um homem em Jesus. Aí você fala, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, não é? Entrou em Maria e gerou Jesus dentro de Maria. Jesus não foi fruto de uma relação sexual da mulher com outro homem, não. Deus apenas usou o ventre de Maria para gerar. E Jesus é o próprio Deus. Ele desceu de lá para vir buscar o homem. Aí você vai continuar contando a história. Você vai dizer, Jesus nunca pecou. Jesus viveu uma vida inteira sem pecado. Mas ele foi o único homem que nasceu para morrer. O único motivo que ele veio foi para morrer. Ele veio para morrer. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então todo mundo que peca tem que morrer. O que Deus fez então? Deus veio para morrer no nosso lugar. Aí você fala de Jesus, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, e que por causa da morte dele nós podemos ser perdoados agora. Então, esse pecado que antes era uma separação, agora não precisa de ser mais, porque Jesus já morreu na cruz, né? E ao morrer, ele nos leva de volta para Deus. Aí você vai agora riscar a palavra homem, porque agora você está falando de homem, de maneira geral. Dá para ver ali a palavra homem riscada embaixo? E você vai colocar o nome da pessoa embaixo. Agora você vai personalizar. Você vai dizer, Jesus não morreu simplesmente por todos os homens. Ele morreu por você, Ivan.
Então, eu vou escrever o seu nome aqui, Ivan. E quero lembrar você disso. O motivo pelo qual ele morreu na cruz foi você. Ele pensava em você. Sabe, Deus tem essa capacidade de nos conhecer individualmente. Então, ele não morreu de maneira massificada. Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu por causa dos seus pecados. Você sabe, foram os nossos pecados a razão dele vir. Mas ele não veio para te condenar, Ivan. Ele não veio para dizer o tanto que você é miserável, que você merecia o inferno, não. Ele veio para te livrar de lá. Deus não quer condenar. Deus quer que você volte para a origem, para desfrutar da vida. Amém, irmãos? Aí, você vai agora colocar 2 setas ali embaixo. Está vendo aquelas 2 setinhas? Conseguem ver? Ali no nosso diagrama, está lá 2 setinhas em azul, na parte de baixo do pecado. O que significa essas 2 setinhas? Você vai dizer que diante dele tem uma escolha. A vida ou a morte. Jesus veio e ele agora tem opção. Aí você fala para ele, antes você não tinha escolha. Antes você tentava chegar até Deus, mas não tinha jeito. Mas agora Deus criou uma ponte. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então agora você tem que fazer uma escolha. Ivan, o que você quer? Você quer a vida ou você quer a morte? Você quer continuar vivendo uma vida ruim, como eu vivia antes, que eu te contei a minha história, o meu testemunho, viver uma vida de morte? Ou você quer experimentar uma vida maravilhosa e abundante que Jesus veio para dar? Porque ele veio para isso. Você vai ter que fazer essa escolha. Aí nessa hora talvez ele vai começar a fazer perguntas para você. Aí você vai desenhar agora o outro lado da cruz. Está vendo o outro lado da cruz? É uma seta apontando para cima. Aí você fala para ele, olha, se você escolher a morte, você vai continuar nesse caminho que você está indo aí, verde. Você vai até morrer vivendo já dentro da morte. Mas se você escolher a vida, eu quero dizer que Jesus não apenas desceu do céu, ele também subiu ao céu. Agora ele faz a ponte. Aí você desenha a seta. Aí você fala, você agora pode voltar a ter comunhão com Deus. E se você crê que aquilo que Jesus fez é verdade, se você crê que Jesus é a verdade, então agora essa setinha aqui representa que você pode voltar à vida. Você pode ser salvo. Observa que você está contando a história para ele toda da redenção. Mas você está aplicando na vida dele. Amém, meus irmãos? Você está aplicando. Você não está meramente fazendo um diagrama superficial. Você está aplicando e mostrando. E está levando ele agora a tomar uma decisão. Aí nessa hora, você deve falar para ele. Se você tem uma Bíblia, você pode ler, mas eu penso que todo crente deve saber de cor. João 3,16, que é o versículo que é um resumo do Evangelho. Aí você vai dizer para ele, vamos dizer junto, João 3,16? Porque Deus... Aí você vai dizer para ele esse versículo. Você está dizendo, olha, foi Jesus quem disse isso. Que Deus amou você de uma maneira extraordinária, Ivan. Deus amou você demais, de uma maneira tão incrível, que Ele deu o seu filho. Ele deu como? Ele enviou para morrer no seu lugar. Você tinha que morrer. Você, por causa da sua escolha errada, dos seus pecados, você que tinha que ser condenado. Mas Jesus veio e morreu no seu lugar. Então, você não pode agora ser condenado, ninguém pode ser condenado por um crime 2 vezes. Você já foi condenado uma vez em Cristo, agora você já está livre da condenação. Você está livre. Mas, olha o que o versículo diz. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Então, Ivan, você precisa de crer. Mas espera aí, eu não tenho que fazer penitência? Não, você tem que crer. Peraí, eu preciso ser membro da sua igreja? Você está querendo que eu mude de religião? Não, Ivan, você precisa de crer em Jesus. Se você quiser estar comigo na igreja, para a gente estar junto, é outra história, mas agora eu não estou interessado nisso. Eu quero que você creia em Jesus. Você quer crer. Então você não deve assustá-lo
dizendo para ele que crer em Jesus está relacionado com religião, porque não está, viu, irmãos? Não está relacionado com a sua igreja. É provável que alguns irmãozinhos mais inexperientes vão dizer para ele, não, tem que ir para a igreja. Se for para a igreja é porque você não creu. Mas isso não é verdade. É possível ele crer em Jesus e demorar um pouco mais para crer na igreja. Entendeu o que eu estou dizendo? É possível que ele de imediato aceita Jesus, mas demora um pouco para aceitar os crentes. Porque não é fácil aceitar crente, é uma coisa complicada. Pode ser que demore um pouco mais. Mas ele não é salvo por aceitar a igreja. Ele não é salvo por me aceitar. Ele é salvo por aceitar Jesus. Ele tem que fazer o quê? Crer. Aí, você vai dizer para ele, baseado lá em Romanos. Você não precisa de ler Romanos para ele. Você vai apenas dizer para ele. Você vai falar, olha, a Bíblia fala que com o coração se crê e com a boca se confessa. Então, essa sua escolha, ela precisa de vir acompanhada de uma confissão. Você gostaria de fazer uma confissão comigo agora? Você vai dizer para ele. Você quer confessar a Jesus como seu Salvador nesse momento? Aí se ele dizer, quero, aí você vai fazer uma oração com ele, de confissão. Vai dizer, repete comigo essa oração. Uma oração simples. Senhor Jesus, nessa hora, eu confesso com a minha boca e eu creio com o meu coração que o Senhor é o meu Salvador. Né? Que o Senhor me amou e morreu na cruz por mim. Eu creio e aceito. E te convido para entrar na minha vida. Pronto. Uma oração desse tipo. Depois, você faz a confissão, você tem que dizer para ele, você fala, olha, você fez comigo, eu te levei até onde, o máximo que eu podia te levar. Agora você precisa, você mesmo, fazer uma oração. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. E você, com as suas palavras, fala para Deus. Fala para Ele como é que está a sua vida hoje. E como é que você gostaria que ficasse. Porque o que você gostaria que ficasse, não é nada perto do que Deus quer fazer. Deus quer te dar muito mais ainda. Ele vai resistir, vai dizer, não sei fazer isso. Não sei orar. Você insiste ainda, fala, não, fale alguma coisa. Então são nós dois, fala alguma coisa para Deus. Aí, se ele resolver falar, se ele disser, e se isso for sincero, querido, mesmo que na hora você não veja nada, um milagre vai estar acontecendo. Um milagre espiritual vai estar acontecendo naquele momento. Amém, irmãos? Aí no final, o diagrama vai estar daquele jeito. Você pode riscar no meio a palavra pecado, escrever na horizontal a palavra Jesus. Por quê? Alguém fala, pastor, mas no final tem que ficar algo bonito, tem que ficar... Não, nós fizemos aqui bonitinho para você poder entender. Mas quando você fizer, você pode fazer como Jesus. Quem sabe Jesus não estava rabiscando lá na areia, naquele dia em que a mulher foi pega em adultério, não é verdade? Quem sabe ele não estava lá escrevendo um versículo na areia? Quem sabe ele não estava lá fazendo também um diagrama desse para explicar para as pessoas? Então você não tem que fazer num papel. Se você estiver na praia, desenha na areia. Se você estiver na rua, agacha com ele na calçada, pega um pedaço qualquer de tijolo, risca no chão para ele. Mas se você está na escola, pega o caderno, está com a carteira um do lado do outro, pega o caderno, mostra para ele. Faz com ele. Está no restaurante, pega um guardanapo, começa a fazer para ele. Entendeu? Quer dizer, você pode fazer isso em qualquer lugar. Qual que é a grande vantagem de você fazer assim? É que você vai estar conversando com ele. E você vai estar contando a história do Evangelho. A história do Evangelho não é complicada. A história do Evangelho não é algo difícil dos crentes entenderem. Todo crente pode entender. Cada crente é um ministro. Então, agora que você entendeu que esse diagrama pode ser feito, alguém fala, pastor, então tem que ser assim? Também não tem que ser assim. Entendeu? Esse diagrama não é sagrado, não. Isso aqui não é um negócio agora que vai ser obrigado. Agora é a visão. Quem não está na visão, não usa. Agora, quem está na visão, eu sei. Como é que você evangeliza, Ivan? Aí o Ivan fala, eu uso as 4 leis espirituais da cruzada. Está fora da visão. Está no mover antigo. O mover novo agora é o diagrama de evangelismo. Larga de bobagem. Para com essas estupidez. Entendeu? Você vai usar aquilo que lhe é mais confortável. Agora, nós estamos aqui para te dar uma ferramenta. Antes você tinha desculpa. Eu não sei como evangelizar. Eu não sei como falar. Agora eu estou te ensinando. Amém, irmãos?
Agora estou te dando uma ferramenta. Agora, eu quero dizer para você algo, você que está assistindo esse vídeo, você não pode meramente assistir. Se porventura esse vídeo está sendo usado numa sala de aula, agora é o momento de nós, 2 a 2, praticarmos. Então, um vai expor para o outro, depois o outro para um. Entende? Tem que praticar, tem que treinar. Você tem que repetir várias vezes, para se tornar uma coisa para você tão internalizada, que você faz espontaneamente. Você faz aquilo sem dificuldade nenhuma. Porque, na verdade, não é complicado. Amém, irmãos? Está claro isso para os irmãos? Então, precisamos de voltar. Você gostaria de repetir novamente isso aqui? Então, vou repetir passo a passo, para que nós temos quantos minutos ainda? Então, vamos voltar, não temos muito tempo, mas eu quero repetir, porque você sabe, repetição é a chave para... Eita, onde é que está aqui? Repetição é a chave para você aprender qualquer coisa. Então, vamos rapidamente relembrar aqui, então, cada tópico. Então, qual que é a primeira coisa que tem que fazer, então, irmãos? Você começa fazendo o quê? Compartilhando o seu próprio testemunho. Então, primeira coisa, compartilhe o próprio testemunho. Esse seu testemunho, lembra, ele ainda não é pregar o evangelho. Lembra disso? Ainda não é pregar o evangelho. Você está apenas testemunhando da sua experiência com Deus. Mas o seu testemunho, ele tem que ter alguns pontos. Vamos lembrar quais são os pontos? Qual o primeiro ponto? Então, como é que era a sua vida, em poucas palavras? Você consegue lembrar? Como é que era a sua vida antes? Você não tem que inventar, não. Fala a verdade. O meu testemunho, por exemplo, eu falo, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Você quer saber? Eu casei virgem. Nunca toquei numa mulher na minha vida, a não ser minha esposa. Nunca. Minha esposa foi a única que eu passei a mão. Nunca antes passei a mão em outra mulher na minha vida. Aí você não tem testemunho? Você fala, pois é. E apesar de eu ser essa pessoa tão boazinha, tão certinha, eu precisava de Deus porque a minha vida era vazia. Minha vida era vazia, eu sentia angústia. Você sabe, quando eu comecei a ir na igreja, eu era tão faminto, porque eu ia todo dia, nem tinha culto e eu ia. Entende? E olha, eu não fazia nada de errado, aos olhos das pessoas. Mas o pecado estava na minha vida. Porque o pecado está na vida de todo mundo. Até daqueles bonzinhos, que não fazem essas coisas mais feias. Não, seu testemunho não tem que ser escabroso. Alguém fala, o testemunho dele, filho de crente. Você pode dizer, olha, ele é filho de crente, rapaz. Meu pai me levou na igreja desde pequenininho, participei de culto. Mas você sabe, filho de peixe não é peixinho. Eu tive que ter minha experiência com Deus. Apesar de eu ir no culto, aquilo para mim era enfadonho, achava aquilo horrível. E dentro de mim eu tinha desejos terríveis, pensamentos horrendos. Quer dizer, você vai contar a sua história verdadeira. Cada um tem seu próprio testemunho. Então, primeiro ponto, qual que é, meus irmãos? Segundo ponto, qual que é? Veja, como é que foi o momento que você percebeu que precisava de Deus? Terceiro ponto do testemunho, qual que é? Então, compartilhe como é que foi que você recebeu. Foi num encontro? Foi num culto? Foi sozinho em casa? Como é que foi que você recebeu? Você tem que contar, não é? E quarto e último ponto, fale como é a sua vida hoje. Isso é o mais importante, porque esse é que é o sal da terra. É isso que vai dar sede na boca dele. Amém, irmãos? Então, uma vez que você fez isso, vai então fazer essa pergunta. Você gostaria de ter essa experiência? É nessa hora que a maioria dos crentes apenas convida a pessoa para ir no encontro. Ela fala, rapaz, foi no encontro que eu tive um encontro com Jesus, então você não quer ir nesse encontro também? A maioria para aqui. Mas eu não quero que você pare aqui. Amém, por convidar para o encontro. Também não pare de convidar para o encontro. Tá certo? Mas eu quero que você vá além. Você também seja capaz de expor o evangelho. Porque quem sabe você está viajando, está no avião, está numa situação em que você não pode convidá-lo para ir. Então, desde já, ele ouça. Como é que deve ser isso? Então, você vai usar esse diagrama. Relembrando com você. Então, qual a primeira coisa que tem que ser feita, irmãos? Temos que escrever a palavra Deus. Tá certo? Então, uma vez que nós escrevemos a palavra Deus, vamos falar de Deus. Explicar quem é Deus para ele. À luz da palavra de Deus. Depois, você vai fazer o quê? Você vai acrescentar a palavra ao lado de Deus.
Lembra disso? Por quê? O homem foi criado para relacionar com Deus. Você pode até usar a ilustração da luva. Isso é uma boa ilustração. A Bíblia fala que o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Do mesmo jeito que a luva é imagem e semelhança da mão. Mas a luva sem a mão, ela perde a forma. Ela não tem outra utilidade. Ela só serve para a mão. Mas quando a mão entra dentro da luva, encaixa direitinho. Então você é como essa luva. Tem um vazio dentro de você, que é exatamente do formato de Deus. Essa é uma ilustração. Bom, mas então você vai acrescentar depois o quê? A palavra vida. Porque você vai agora explicar por que Deus criou o homem. Deus criou o homem para vida. Mas aí você então vai contar para ele a história, né, de que o homem não é um robô, o homem tem liberdade de escolha, e o homem fez escolhas. Aí você vai riscar a palavra homem lá em cima, e você vai colocar a palavra homem embaixo. E dizer, o homem fez escolhas. Você pode contar a história do Éden, tá certo? A escolha que Adão fez, mas não fique só lá. Explique que cada um de nós fazemos escolhas. Cada um de nós fez escolhas. E é porque nós fazemos escolhas erradas. Nós escolhemos o pecado. O homem sempre escolhe o pecado. Então ele tornou-se separado de Deus. Não tem mais acesso àquela vida como Deus planejou. Amém? Complicado isso? Memorizou até aqui? Então, uma vez que você colocou a palavra homem aqui embaixo, então você vai explicar agora o que é esse pecado para ele. Então tem pessoas que vão questionar com você, vão dizer que não tem pecado, mas é muito fácil você mostrar para ela que ela é pecadora. Não é? Todo mundo tem desejos errados, todo mundo, a consciência pesa. Você vai dizer para ele, você quer dizer que sua consciência sua nunca pesou? Se ela nunca pesou, então, você pode dizer que não fez nada de errado, mas não tem nenhum homem que em algum momento não tenha sentido que se equivocou. Isso é a prova de que tem algo errado. Essa consciência em você. Não é? Você vai falar para ele da escolha dele. Amém? Aí você vai acrescentar agora no seu diagrama a palavra morte. Porque uma vez que teve o pecado, o homem que era para desfrutar de vida, agora está desfrutando de morte. Estão acompanhando, irmãos? Está tendo clareza? Está memorizando isso? É bom você ir repetindo de novo, fazendo de novo o diagrama. É repetindo que você aprende. Esse aqui é um treinamento. À medida que você repete, você vai ser capaz de fazer depois espontaneamente. Tá certo? Aí você vai falar então da questão da morte eterna. Aí, uma vez que você fez isso, qual que é o próximo passo? Quem se lembra? Tentativas de chegar a Deus. Todo mundo está experimentando uma vida ruim de morte, ele resolve que precisa de fazer alguma coisa. E quais são as 3 coisas mais comuns? Primeiro, no Brasil, as pessoas já são desde pequena ensinadas sobre a igreja, resolvem ir para a igreja. Mas ir para a igreja só não salva ninguém, não leva ninguém para Deus. Outros querem fazer boas obras. Também você descobre que não resolve. Você continua sem paz, sem vida. Outros vão atrás de outras religiões. Você pode falar de outras religiões que estejam mais na moda naquele momento. Mas você vai mostrar para ele que, falando francamente, nenhuma delas chega a Deus. Dê uma ilustração mostrando que é impossível para o homem chegar ao céu sozinho. Ninguém consegue subir ao céu. Ninguém consegue ser salvo por si só. Isso é uma impossibilidade para o homem. Está vendo? Você está pregando o evangelho. Amém? Uma vez que você faz isso, qual que é o próximo passo? Quem se lembra? Você vai fazer a seta em forma de uma meia cruz, apontando para baixo. Aí você vai fazer o que agora? Você vai contar a história de Jesus. Lembra disso? Então, o homem não pode chegar a Deus. Mas a boa notícia é que Deus veio até o homem. Deus enviou Jesus. Jesus não era só um homem. Jesus é Deus. Né? Maria foi um instrumento só. Né? Jesus já existia na glória, ele já era Deus, ele criou todas as coisas. Mas ele veio para se fazer homem. Você pode até aprofundar se você quiser. Você fala, olha, ele se fez homem para nos entender. Porque ele sentiu na carne tudo que você sente. Ele sentiu nele todas as dores que você passa. Então agora ele pode se compadecer de você. Ele nunca pecou, mas ele foi tentado.
Ele não era imune, não, ele era tentado. Então, todas as tentações que você tem, sabe, que o seu olho fica pulando de vontade de fazer, Jesus também sentiu, então ele te entende. Ele não quer te jogar pedra, ele não quer te condenar. Você pode contar aquela história da mulher pega em adultério, em que o Senhor fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí você fala, no final não ficou ninguém, porque ninguém está apto a jogar pedra em ninguém. Só Jesus podia jogar. Mas Jesus falou para ela, eu não te condeno também. Vá e não peques mais. Isso fala do amor dele. Aí você vai contar da cruz, vai dizer, ele veio para morrer na cruz. Você fala, Jesus não é um mártir daqueles malvados judeus que mataram Jesus. Não, Jesus quis morrer. Ninguém podia matá-lo se ele não quisesse. Se você já está familiarizado com o evangelho o suficiente, você pode até contar para eles. Você fala, no dia em que os soldados vieram prender Jesus, eles perguntaram, né, quem é Jesus? E Jesus respondeu, sou eu. Na hora que Jesus falou, sou eu, os soldados todos caíram para trás. Você fala, imagina, aqueles soldados romanos fortes, Jesus só falou, sou eu, eles caíram para trás. E se Jesus falasse, cai para trás, o que acontecia com eles? Não é verdade? Então, Jesus, ele não precisou, não foi os homens que o mataram, diz a Bíblia. Ele é que se entregou, ele que veio para morrer. E você sabe, lá na cruz, inclusive, ele não morreu por causa das dores na cruz. Ele não morreu porque enfiaram um prego na mão dele. Ele não morreu porque enfiaram um prego no pé dele. Ele mesmo escolheu, ele entrou na morte. Isso é uma coisa que só ele podia fazer, ninguém podia fazer. Você pode explicar para ele isso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, há muito que pode ser dito. Claro que isso vai depender muito do quanto você está inspirado, do quanto você conhece o Evangelho, a história do Evangelho, e do quanto isso empolga você. Não dá para pregar o Evangelho se o Evangelho não é algo que você mesmo é entusiasmado com ele. Como é que você prega um negócio que você mesmo não morre por causa daquilo? Não é? Então, eu sou franco, só de começar a falar para você aqui, eu já fico com vontade de falar outras coisas, aprofundar, porque é maravilhosa. A história da redenção é uma história de amor, irmãos. Amém? Aí uma vez que você faz isso, qual que é o próximo passo? Quem se lembra? Escolhas. Muito bem. Uma vez que antes disso você vai escrever o nome dele, porque você tem que posicionar. Jesus não morreu assim genericamente. Você escreve o nome dele debaixo da palavra homem. Aí sim, vem o momento em que ele vai ter que fazer a escolha. Você vai desafiá-lo. E vai dizer para ele, Jesus veio para te dar outra opção de escolha. Do mesmo jeito que o homem foi criado, e não foi criado para ser um robô, você também tem escolha. Você pode escolher. O que você quer? Você quer a vida ou quer a morte? Quer continuar do jeito que está a sua vida ou quer experimentar a vida que Deus tem para você? Um evangelho pregado apropriadamente para um descrente tipo A, que está aberto para ouvir. Porque veja, quem não está aberto para ouvir, o descrente tipo B, ele vai ouvir isso aí tudo? Não vai, infelizmente. Ele não vai ter paciência de ficar ouvindo você falar isso. Mas aquele que é o homem da paz, que está buscando mudar de vida, ele quer algo, ele vai parar para ouvir a sua história. E aqui nesse momento ele vai ter então que fazer a decisão. Aí você vai então fazer a seta apontando para cima, completando a cruz. Vai dizer para ele, se você escolhe a vida, então agora você pode dizer que você é salvo. Amém? E aí então, para você completar, você vai falar para ele João 3,16. Você vai dizer para ele que todo que crê tem vida eterna. Todo que crê tem vida eterna. Amém, meus irmãos? E aí o gráfico você pode riscar depois, né, o pecado, dizer, olha, o pecado não tem mais poder sobre você, porque agora é a cruz de Jesus que está ligando a terra e o céu. A cruz é uma grande ponte que ligou o homem pecador até Deus. Esse é o diagrama. Quantos conseguiram captar? Conseguiram aprender? Você consegue fazer? Vamos fazer 2 a 2? Vamos separar em duplas então? E vamos praticar um com o outro agora? Vamos lá, pode afastar um pouquinho as cadeiras um instante, fica um de frente para o outro, vamos praticar. Você também que está assistindo o vídeo, procure alguém agora, você vai praticar isso junto com ele, até você aprender. Vamos lá.